Você já caminhou longe da vida? Corpo em movimento, ali freneticamente, mas a alma gritando por um milagre que eu nunca vi. Eu já, inúmeras vezes. Mas assim, inúmeras vezes. Quantas e quantas vezes a realidade é que a rotina nos engole, o trabalho esmaga, e sem perceber, não é que a fé acaba, ela esfria. Não é que necessariamente você abandonou Jesus, é que mesmo ele estando ao seu lado, seus olhos estão vendados pela decepção, pela expectativa de algo. Lucas 24, 15 ao 16, e aconteceu que indo eles, falando entre si, o próprio Jesus se aproximou, ia com eles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Os discípulos de Emaús, eles têm uma caminhada que eu chamo da caminhada da frustração. Não é que eles fogem para o pecado. Eles não fogem como o filho pródigo. Eles não correm para um bar, eles nem tampouco para inúmeras outras coisas. Eles estão indo para casa. Emaús é sua casa. Então, necessariamente, é um lugar de descanso aparente, lógico. Precisa se existir um alívio. Precisa se de alguma maneira, de alguma situação, acontecer que eles tenham esse tempo de processamento. Afinal, tudo aconteceu, não é mesmo? Agora, vem a frase que ela faz não só uma divisão no texto, mas ela demonstra uma relação de expectativa. Nós esperávamos. Então, essa frase ela não nasce de quem nunca creu. Ela nasce de quem necessariamente apostou tudo e apostou tudo em algo ou em alguém e viu o sonho, seja da libertação, seja de tantas outras coisas, pendurado em uma cruz, exposto de sangue. Agora, pense comigo, você ora, você jejua, mas lá no fundo, a realidade aqui para nós nos perguntamos, Deus, para quê e por quê? Uma das coisas que eu digo é que não é a ausência dele, é o cansaço de esperar um Messias errado e colocar a expectativa dentro do coração que ela vai ser frustrada porque é um Messias que eu espero de forma errada. O que os discípulos de Emaús estão tendo que entender no meio desse caminho é que a dor ela não é só ferida, a dor também existe para ser filtro. Então, necessariamente a dor vai me pautar e vai me dar filtro, principalmente sobre a minha existência e tudo aquilo que eu acredito. Mas olha que interessante, eles discutem sobre Jesus com Jesus do lado. Quantas vezes nós postamos versículos, nós cantamos no culto, mas no silêncio existe um sussurro real que é onde ele está. É por isso que eu disse lá no começo que a questão não é perder a fé. A questão é a fé se esfriar. E por conta disso, eu sem perceber, eu ter uma visão míope de onde está a fé. A frustração ela não elimina a nossa fé, mas a frustração ela mina a nossa fé. É por isso que Jesus ele é tão pedagógico no texto, no caminho de Emaús, que é ele não discute, ele aquece. Ele aquece ao ponto de que, no fim disso, quando eles caem em si, eles conseguem observar que porventura não nos ardia o coração.
Porque a grande realidade é que antes dos nossos olhos abrirem, o coração começa a queimar. E aí sim, de fato, nós conseguimos associar no meio da nossa frustração e da nossa dor o mistério da graça. A ideia é que Jesus ele não está mudando um caminho, ele está organizando um mapa dentro do caminho. E é estranhíssimo porque o caminho desce em um caminho para dar caminho a quem está em um caminho. Porque a quantidade de vezes que cada um de nós repete caminhos pensando que é o mesmo caminho, mas na verdade é o mesmo destino. E agora, o caminho, por mais que ele pareça igual, talvez ele não seja igual. Porque no meio desse caminho eu vou tendo revelações à medida que eu caminho com o caminho de coisas que eu não vi em outrora no mesmo caminho. O que é isso? É perceber que o Cristo ele reorganiza o mapa. Então ele vem estabelecendo para esses discípulos a realidade para que o coração deles arda. Aí ele vai em Moisés, ele passa pelos profetas, ele então mostra algo que eles ignoravam, que sempre antes da glória se tem uma cruz. Antes de toda a glória, eu tenho uma cruz. A cruz sempre vem antes da glória. E esse é o desafio que eu preciso aprender. Que por inúmeras vezes eu estou me posicionando como se eu já devesse receber a glória, sem antes passar pela cruz. Vamos lá, vamos lá, vamos caminhar um pouco nisso. A quantidade de vezes que eu não tenho uma percepção correta da vida me coloca num ponto de comparação. Então eu quero a glória, mas eu não quero a cruz. Eu quero os frutos, mas eu não quero pagar o preço desses frutos. Eu quero o sucesso, mas eu não quero abdicar de situações que acontecem na minha vida. Então, eu quero sair da zona de conforto, mas eu não quero sair dela. Eu quero a glória, mas eu não quero a cruz. Eu só quero os bônus das situações. Perdona-me. Agora, quando eu começo a perceber que a minha dor ela não é castigo, mas ela é preparação, eu começo a perceber que aquilo então que eu chamo de atraso, Jesus está chamando de currículo. Aquilo que eu chamo de circunstâncias alíias que aconteceram, Jesus está me chamando de processo. Por isso então que quando o coração arde, é Deus cozinhando uma visão nova no fogo da espera. Quando o coração arde, não é que, ah, nossa, olha só, eu recebi uma revelação. Não, não, não. Deus está cozinhando algo. Ele está produzindo algo. Ele está, então, talvez assando, quem sabe, um pão. Porque na pressa ninguém reconhece Jesus, mas quando o pão é partido, os olhos se abrem. Ah, quando o pão é partido. E é um modo de expressão falar que os olhos se abrem, é claro que é isso. Porque quando ele sai, que necessariamente. Mas é, é, é a profundidade de um gesto de entrega. Desculpa. Sabe, a revelação ela não acontece no espetáculo, ela acontece numa comunhão. É por isso que eu não. Esse é um dos motivos e um dos desafios que eu tenho de perceber a quantidade de profetas proféticos e por inúmeras vezes proféticos e patéticos, ou apenas só patéticos, que não conseguem assimilar que o Cristo encarnado, ele é um Cristo que também caminha em discrição. A revelação para esses homens, ela não está associada numa aparição. A revelação desses homens está completamente encarnada na comunhão. E eu poderia falar aqui horas,
sobre esse texto, e quem sabe nós podemos dar sequência sobre isso. Eu queria que você comentasse aqui, se a gente segue nesse texto, isso aqui é lindo, mas olha aqui, o Cristo que chega como convidado em uma casa, ele se torna anfitrião. E aí, ele está distribuindo pão, ele está distribuindo vinho. Ei, vamos lá, vamos falar sobre isso. Queridos, a revelação, ela precisa estar em nós a todos os momentos, então eu preciso desacelerar. Eu preciso desacelerar na mesa, eu preciso desacelerar no culto. Eu preciso ter os meus momentos de discrição, porque existem inúmeras coisas que se revelam quando eu paro de fugir. E nós temos uma fuga insistente todos os dias da nossa vida. É interessante, porque na mesma hora eles se levantam, eles caminham de volta. No escuro, mas agora não tem medo. Quem estava fugindo agora corre para a missão. O que antes era frustração vira fogo, o que antes era frustração vira testemunho. Por quê? Porque agora ele vive. Emaús nunca foi um destino, Emaús era só um ponto de virada, Emaús era só um ponto de virada, Emaús era só um ponto de virada. Eu preciso entregar algumas coisas aqui e vai pegando, vai anotando e vai de fato discernindo isso. Jesus, ele não te abandona, ele não abandonou você na estrada da decepção. Não, 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 não. Ele caminhou com você o tempo todo, mas você não conseguiu perceber ele, porque existiam tantas feridas no seu coração que ele esperou que você tivesse o seu tempo de processamento, para que então os seus olhos pudessem se abrir. Você vai perceber que no fim não era falta de fé. No fim, era o começo da missão. É por esses motivos que eu penso que inúmeros profetas e situações, eles vivem as suas cavernas diárias e mensais. Não é o fim da fé, é o começo da revelação. Não é o fim daquilo que se tem, é o começo de algumas coisas. Emaús, então, ele não é uma rebeldia, é só um ponto de frustração, mas esse ponto de frustração vira um ponto de virada. Então, por inúmeras vezes, eu preciso que você entenda dentro de você que não é que você está perdendo Jesus, você só perdeu a percepção de onde ele está. Sabe quando você fere o ouvido, alguma coisa acontece e você não tem mais noção de espaço? É a mesma coisa. A dor não está aí para matar a sua fé, ela está aí para, infelizmente, embaçar os seus olhos. Mas quando você olhar a Ele, você vai perceber que Jesus caminha com você, mesmo quando você acha que ele ficou para trás, mesmo quando você acha que ele desistiu, mesmo quando você acha que as coisas não aconteceram. A cruz ela não pode ser um fracasso para você. A cruz precisa ser uma preparação para um tempo de glória sobre você. É por esse motivo que revelação ela nunca acontece na pressa, ela acontece na discrição. Porque um Cristo que senta na mesa, ele quer partir o pão, dividir o pão e dar um cálice. Todas as vezes que eu reencontro o Cristo na mesa, eu volto para a missão, mas todas as vezes que eu tento encontrar um Cristo fora da mesa, eu perco a missão. Porque fora da mesa eu estou correndo, eu estou agitado. Antes que os meus olhos se abram, o meu coração ele sempre vai arder. Emaús, ele nunca então é um destino, ele é um ponto de virada. O que eu estou liberando sobre você hoje é que existem pontos de viradas que estão sendo estabelecidos sobre a tua vida a partir de agora. Não ontem, não depois. Existem pontos de viradas em que o Cristo andou com você e você disse, eu estou sozinho. Cristo, eu estou aqui. E você disse, não, eu vou parar. E você disse, e o Cristo disse, eu estou aqui. Existe um ponto de virada, amém? Existe um ponto de virada, amém? Existe um ponto de virada. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui diante de ti. Nós precisamos da tua mão, porque é a tua mão que nos sustenta, nos orienta e molda quem somos. Faz em nós a tua vontade, nós precisamos de ti. Muda o nosso ser. Em nome de Jesus. Lembra de se inscrever no canal, isso me ajuda demais. E deixar aqui um comentário sobre isso.